crer. Quando é que tu começou, Carol? Conta um pouquinho aí pra nós. Bom, cara, começar é difícil de dizer porque eu acho que tudo veio junto com questão de comportamento, né? Então eu acho que eu posso falar lá de 94 e posso até chamar um pouquinho do podcast anterior da Lili, né? Quando a Lili furou meu nariz quando eu tinha 13 anos. Eita! Porque eu fui muito moleca. Então, quando eu comecei, eu era bem guria. Então, lá nos 13 anos, eu furei o nariz e ali as coisas começaram a acontecer. Então, na verdade, eu comecei a mudar o meu comportamento. No piercing já. Então, assim, eu era só né, eu botei um piercing no nariz e aquilo já era uma coisa extraordinária. Sim. Eu era no colégio, eu era a segunda menina que tinha piercing no nariz. Tinha uma lá que eu já admirava, Visionária. né? Sim, sim. Só que era raridade, gente. Sim. Piercing no nariz hoje é comum, mas naquela época era um choque, né? E aí, depois, na sequência, veio outros piercings, né? Pra loucura da minha mãe, do meu pai, tanto conservador. E aí a coisa foi acontecendo, né? Culturalmente. Aí a tatu mesmo, ela começa a acontecer, chega na minha mão lá em 97, né? 97. 97. Tu fez... foi se tatuado, não? Ah, sim. Não, eu tava falando 97, eu peguei uma maquininha. Pegou a máquina de Eu tatu. acho que foi em 96, eu fiz a minha primeira tatu com o quem Glauco. Vamos lá. O Glauco foi muito Aí falado um ano depois também. tu começou a tatuar. Um ano depois eu E comecei aí a brilhou, tatuar. assim, veio a veia artística ali. Mais na ou parada. menos. Não. Tudo foi acontecendo. Eu fiz a minha primeira tatu com 16 anos. O meu irmão, né, ele já tinha várias tatuas e ele falava muito em casa, né, das tatuagens, de fazer com o Glauco, porque o Glauco era um cara sério, um artista respeitado na época. E aí eu fui me tatuar com o Glauco, né? E cheguei no Glauco já falando do meu irmão, né? Ah, tu tatuou meu irmão e tal, eu quero fazer uma também. Aí ele, não, bora lá. O Glauco me tatuou um cigarro no canto da boca, com um macacão respingado de tinta. Roots. E aí era bem assim, era roots, era super respeitado, muito legal, assim. Era um estúdio bem agitado. E aí, essa foi a minha primeira experiência. Então, era de tatuagem, assim, eu fiz a minha primeira tatu. Nos primeiros 10 minutos, enquanto ele me tatuava, ele me parou a máquina e perguntou: mas tu é maior de 18 anos? Não, mas a minha mãe não se importa, tá tudo certo. Mal sabia ele que nem pensar. Deu barracão. Era barraco certo, né? E aí depois, como é que foi a história? Aí veio junto, né? Como eu falei pra vocês, a questão do comportamento. Então, eu já tinha uma trupe que a gente andava de skate, e aí a gente começou a dar aqueles rolês. Então, era a galera de piercing, o piercing era super caseiro, né? Então, eu era a guria do estúdio, né? Então, eu fiz a primeira tatu lá no Glauco, perfurei o nariz com a Lili. Depois eu me perfurei com o Dado, que trabalhava com o Glauco. O Dado, cara. O Dado. O Dado furou meu lábio, furou minha sobrancelha. E aí a Carol tava começando a nascer a Carol. Então já tava vindo uma nova situação. E aí andando com a galera do skate e tal, com a Cavalhada, se juntou uma turma e ali nós tínhamos o Manuel Machado, que tinha umas maquininhas caseiras, né? E aí ele fazia as próprias maquininhas e tatuava. E eu tive a oportunidade de ver ele tatuando, né, com a máquina caseira e tal. Só que eu já tinha aquela bagagem do meu irmão de, né, tatu, tem que ter cuidado, olha a saúde e tal. A máquina caseira não tinha esterilização, então eu tinha muito medo. Mas o Manu me ganhou um dia que tava conversando com ele, a gente era amigo e tal. E aí é amigo ainda, dá pra se dizer, né? E o Manu tinha tatuagens na unha. Ele tinha um escorpiãozinho tatuado no dedinho. Com a assim. máquina Já ouviu fazia falar tatu na isso aí, unha? cara? Não. Uma Na unha, na máquina. unha. Que loucura. isso aí. Então, e eu olhei, que é isso aí, Manel? Que é esse escorpiãozinho? Que bonito isso. Aí ele, não, isso aqui é tatu.
E daí eu digo, mas machuca, sangra? Como é que é Não, isso, não, né? né? Daí ele falou, não, ela só arranha, né? Por cima da unha. Vai crescendo, vai saindo. Vai crescendo, vai saindo. Vou passar isso aí Muito pros meus alunos. Treinar. Vão treinar a unha só pra pegar o bagulho. E eu, nossa, que genial. Manda bala, né? Não tem contaminação, nada. Não, É, é na pior. unha. Aí a unha cresce, dura uns 3 meses. Nossa, amei aquilo. Aí eu fui tatuar minhas unhas. Aí as minhas colegas do colégio Sim. viram. E aí também queriam, comecei a levar minhas amigas. E aí peraí. Eu já manjava um pouco de desenhar. Eu sou filha de pai, mãe, artesão. A gente já Ah, que tinha arte massa. em casa. Aí eu digo, Manu, faz uma máquina pra mim. Firmão, Carol, dá 10 pila aí que eu faço a máquina. Nunca foi tão fácil. E aí rolou, né? Aí rolou a minha primeira máquina. Ela tem foto ali, velho, dos negócios. Aqui, aqui eu tenho a foto Das unhas. das tatu de unha. Mostra lá, mostra lá. Aí a gente. Aqui foi massa. essa mão aqui com as unhas tatuadas. E aí o Manu me fez essa máquina. E aí eu comecei a tatuar as unhas das minhas amigas. Ah, tu começou assim, cara. Eu nem que pensava loucura. tatuar a pele, eu tinha muito medo, né? Eu, tipo, contaminação e também de fazer bobagem. Essa primeira vez que o cara pega a pele é um terror, né? É um meu? É um terror. terror, É o um cara fica terror. se cagando. Sim, as primeiras vezes, né? As primeiras O começo vezes. é É muito louco. Aí eu passei um verão bem louco. A gente foi pra Praia da Ferrugem pra se divertir, Bah. curtir uma barraca nas costas e lá foi muito incrível. Lá eu fiquei num camping com uma ripaiada e todo mundo jovem, a fim de curtir e trabalhar. E era um povo Legal. que trabalhava. Então, eram os hippies vendendo artesanato, era a galera vendendo sanduíche natural na praia, era a gente que lavava, a minha prima lavava roupa para ganhar uns trocos e ficar lá, e assim a gente foi indo. E aí, eu ia com a minha plaquinha de tatu de unha Olha só. e pendurava junto com as bancas dos hippies. E ali as pessoas perguntavam, não, tatu de unha, o que, que é isso? E aí, gente, eu bombava na unha. Mas era um verão, né? Aí aqui tem só uma fotinho Olha aí. dos hippies expondo e tal, né? E aí tem a plaquinha lá do tatu de unha. Eu ia pra beira da praia, eu pegava qualquer pessoa que estava parada na areia e perguntava, oi, beleza? Essa aqui é minhas tatus de unha e tal. Tu quer uma? Sim. Ai, como assim? Não, vamos, de graça, vamos lá. Pode né? crer. Fazer E aí- portfólio? Sim. Era só um. Pode crer. Eu pegava uma pessoa e enchia uma roda de gente Olha pra ficar só. observando Sim. e ficar olhando. Gente, eu fiz muita tatu de unha e eu peguei uma prática naquilo, juntei uma grana muito legal Olha naquele só. verão, só fazendo tatu de unha, escrevendo surf no dedão do pé do surfista, fazendo florzinha, aranha, escorpiãozinho, esse tipo Que de loucura, trabalho. eu nunca que a ouvi gente- falar Minúsculo, disso, né? Tipo, muito foda. Já Muito fudeu. foda, né? E aí a gente pega uma mão daquelas, né? Claro, era aquela maquininha de agulha de costura e tal. E tinha um cara que me via na praia e ele dizia, e ele me pedia, eu quero tatuar minha pele. Eu disse, cara, não, meu amigo, não rola, né? Essa máquina não dá, ela não tem como ir limpar, né? E aí eu dividi a barraca com um rapaz que fazia piercing. E o piercing tinha as mesmas dificuldades de esterilização e tal. Tinha as agulhas que eram descartáveis. E a gente, na época, a gente comprava. A gente não, nessa época não. Mas um ano depois eu entrei na mesma vibe porque eu peguei essa manha. A gente comprava as agulhas ali do Jockey Club. Agulhas da injeção em cavalo. Grossona pra fazer Nossa. 14 gauge. Pra fazer É a piercing. mais grossa para fazer piercing. Então nós comprávamos as agulhas de veterinário para poder perfurar. Sim, porque era esterilizado, pelo menos, né? Sim, e E grossinha aí pra, tinha- dá pra Pra passar trabalhar. a joia. E aí tinha um tanto de líquidos, né, que hoje não se utiliza, né, mais, mas na época se usava os germe-rios e tal, para fazer uma higienização ali. nas joias, que muitas eram manuais, né?
eram fabricadas. E aí, esse rapaz que dividia a barraca comigo disse: Carol, tatu, cara, eu te ajudo e tal. A gente usa aqui os líquidos dos piercings, vamos limpar bem a máquina e tal. E tatu, cara, né? E aí um dia, eu não queria. O cara passava por mim, me cumprimentava, falava, vamos, não quero. E aí um dia deu uma época de chuva na praia. Chuva, não dava pra ir pra beira. Ah, pode crer. E a grana Aí tu deu teus pulos daí. começou a Sim. diminuir. Aí eu olhei aquele cara passando. Eu digo, é Viu o agora, cifrão meu em amigo. cima? É agora, meu amigo. Bah, amigo. Quer fazer tatu? Vamos. Ai, eu quero e tal. Eu digo, beleza. Aí foi. Aí tinha chegado também no camping um tatuador chileno, sei lá. Ele falava espanhol. E aí ele disse, eu te olho tatuar. Vamos lá. Ah, que legal. E aí, então, eu tinha um tatuador me olhando, o body piercing, que me ajudou a esterilizar, né? Sim. E o meu cara animadaço pra fazer. Legal, pô. Aí Sim, eu tava mandei tudo favorável. Tava o a minha ritual feito. primeira Né? tatu. Muito bom. Aí eu fiz a primeira tatu. Que massa, massa. vá. O cara, Ó. quando veio me pagar, eu disse, bah, eu não tenho como te cobrar grana, mas a gente tá precisando de comida aqui no campo. Ixi. Então, É se mais tu que bem quiser pago. colaborar um rango Porra. aí. Aí Quer o fuder. cara foi, o cara pegou umas sacolas no super e levou lá pro camping Que e levou legal. uns sacolões de Ah, comida. olha que legal. Porra. E Bah, a gente fez um rangão todo mundo. puta história. Muito bom. Essa Muito foi a bom. minha primeira tatu. Que ia fuder, meu. Que ia fuder. E ela foi ali na virada de 97 ali. 97. Primeira vez E aí que eu tatuei. tu tomou coragem e foi. Daí não parou mais ou foi indo. Cara, tudo aconteceu comigo. Muito. Porque quando eu saí daí lá da Praia da Ferrugem, Uhum. Voltou pra Porto com Alegre. bastante grana. Não, cara. Eu fiz um pit stop em Capão da Canoa. Pode crer. E fazia muito tempo que eu não via grande parte das pessoas de Porto Alegre. Tava morrendo de saudade, todo mundo. E a Zona Sul já fervilhava muito na região da Assunção. A gente tinha a galera do Timbuca. A gente tinha, assim, a reunião dos muito loucos, assim, sabe? Era a época de Oswaldo Aranha, Timbuca. E ali a gente começou a ver algumas figuras, né? Daquela região. Eu tava com a minha prima e a gente com saudade de todo mundo. E aí a gente viu, assim, uma turma de, olha lá, galera de lá do Timbuca. Ah, vamos lá, vamos tomar umas cervejas e tal. E aí já demos um rolê. E aí, num desses, né? Tinha vários agorizado e tal. E um desses caras, né? Tinha um cara todo tatuado e tal. A gente trocou mais ideia naquela noite e tal. Acabou que a gente ficou junto naquela noite. E quando a gente foi se despedir, assim, para cada um ir para um lado, ele me deu um cartão de tatuador. Olha aí. E eu entreguei o cartão de tatu de unha. É, pode crer. E aí apareceu o Cris na minha vida. E o Cris, ele era do bairro Cavalhada, que é bem pertinho Já tava no do rolê. bairro Ipanema. E aí parece que a vida fez toda a junção. Sim, te empurrou para o teu destino. Me impôs. E aí veio o Cris, aí a gente começou a trabalhar em casa. Eu cheguei em Porto Alegre, né, com grana e com o Cris Pode junto. crer. E aí aí a gente foi tudo lá para o estúdio do Luiz, que vendia material de tatu, lá na Voluntários da Pátria, né, o Luiz Russo. Sim. E aí lá eu comprei meu primeiro material Que massa, no Luiz. profissional. E sim. aí sim, Aí, eu me pô. animei pra tatuar as peles. Que massa. Começou só tatuando, porque tu faz piercing também, né? Daí veio o piercing junto. Junto, tudo Veio junto. o piercing Ah, junto. que foda. Então tu tem uma caminhada nas duas áreas. Nas duas áreas. Braba? Oh, braba. Braba.